Agora, Brasília, um destaque sobre as reuniões justamente desse período de mudança de governo que seguem. E nesta quinta-feira, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin encontrou-se com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para falar sobre a PEC de transição. Yasmin Costa. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi presencialmente à residência oficial do Senado entregar a Rodrigo Pacheco a minuta do texto da PEC da transição. O encontro também contou com a participação do senador eleito Wellington Dias, de Aloysio Mercadante e do relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro. Na sequência, a visita foi à residência de Arthur Lira, presidente da Câmara. O senador Marcelo Castro confirmou que a ideia é aparar arestas e colocar o texto para análise na próxima semana. De hoje para amanhã, a equipe volta a falar comigo para apresentar oficialmente, me entregar o texto, da PEC e dizendo quais são as rubricas que estarão excepcionalizadas e o valor de cada uma, para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma celeuma de que possa ser um cheque em branco para gastar com isso ou com o que o governo quiser. Então lá vai ter que estar especificado claramente tantos bilhões para, por exemplo, a farmácia popular, tantos bilhões para a saúde indígena, tantos bilhões para a merenda escolar, tantos bilhões para investimento no DENIT, tantos bilhões para Minha Casa Minha Vida. Tudo discriminado, item por item. O que ganhou força nos últimos dias é a ideia de retirar toda a despesa com o Auxílio Brasil do teto de gastos. A mudança deixaria um gasto de 175 bilhões de reais de fora do teto, enquanto os 105 bilhões de reais atualmente reservados para o programa seriam redistribuídos para outras áreas. A excepcionalidade da despesa deve ser retirada do teto de gasto de forma permanente. A intenção é que a PEC comece a ser analisada no Senado. Na Câmara, a ideia é que o texto seja apensado, a PEC 24, de autoria da deputada federal Luísa Canziani, que propõe aumentar a autonomia financeira das instituições federais de ensino, retirando as despesas delas do alcance do teto de gastos. Bom, e daqui a pouquinho aqui no Jornal da Manhã, uma entrevista com o ex-ministro da Fazenda, Amailson da Nóbrega, com a participação também no nosso comentarista de economia, o Arthur Nogueira. Diogo Schelp, bem-vindo, comentarista do Jornal da Manhã. Quer dizer que a primeira grande discussão desse novo governo já está instalada, é sobre economia e sobre a importância ou não do limite dos gastos, do chamado teto. Exatamente. Bom dia, Adriana, Tiago, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está vendo a discussão muito quente em relação à questão do gasto público, né? Tanto nas falas do presidente eleito Lula ontem e nas respostas que depois foram dadas, explicações que foram dadas, por exemplo, por ele próprio ou por Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, quanto nessa discussão toda em relação à PEC da transição, que é quase um eufemismo, que poderia ser chamado de PEC Kamikaze 2, né? A gente pode lembrar que em julho deste ano, o governo Bolsonaro aprovou a PEC da Kamikaze, que era uma proposta de emenda à Constituição para conseguir furar o teto e poder aumentar o valor do Auxílio Brasil até o final do ano apenas. E com isso, tanto Lula quanto Bolsonaro prometeram estender esse benefício para além do ano que vem, e seria necessária, obviamente, a aprovação dessa PEC, né, dessa nova licença para gastar acima do teto. São valores muito altos, não é só a questão do Bolsa Família, o Auxílio Brasil que está sendo discutida, mas também outras propostas sociais, outras promessas do governo Lula, e fica essa preocupação, porque não apenas foi discutido, está sendo discutido esse gasto excepcional, como também Lula tem dado sinais de que pretende abrir as porteiras para os gastos públicos, e isso é ruim, porque
gastos públicos muito altos, sem uma arrecadação condizente, sem cortar em outros lugares, leva a endividamento leva a aumento de taxas de juros, e tudo isso acaba prejudicando os próprios contribuintes, os próprios cidadãos brasileiros, principalmente os mais pobres. Roberto Mota aqui conosco também nessa sexta-feira. Mota, as declarações de Lula tiveram um impacto negativo no mercado financeiro. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Diogo. Bom dia, nossa audiência. Eu acho que impacto negativo é eufemismo, né, Tiago? Foi o que aconteceu ontem, foi um desastre. Foi uma coisa, ao mesmo tempo, trágica para todo mundo que disse que era isso que ia acontecer e que foi criticado, que foi atacado, porque disseram que dessa vez tudo vai ser diferente, né? E foi cômica porque nós vimos muitas pessoas, entre elas liberais, pessoas do mercado financeiro, economistas e até investidores, que fizeram o famoso L e ontem se deram conta do erro que cometeram. É uma coisa gravíssima, porque se esse processo continuar, nós não vamos ver só um episódio desse. Nós vamos ter vários anos de destruição sistemática de todos os planos, projetos, controles, medidas que colocaram hoje o Brasil na posição de uma das economias mais saudáveis do mundo. Tem mais um detalhe. Tem muita gente espalhando por aí que o Brasil está à beira da falência, que precisa ser recuperado, quando é justamente o contrário. Então, o que a gente está vendo, acontecer, e começou ontem, é um processo de destruição da economia brasileira para que depois apareçam os salvadores da pátria para tentar destruir o que eles mesmos destruíram.